Estudos INSS, Lei Regime Jurídico 8112. Dos deveres. Dos deveres. Ai. A doutrina tem bipartido. Tem bipartido. A doutrina tem bipartido os deveres dos servidores públicos em duas ordens: os deveres internos, a serem observados em sua relação para com a administração, os deveres externos, a serem observados em suas relações sociais conexamente à sua condição de servidor e o exercício de sua função pública. Daqui tem legalzinho, eles fizeram uma separação de internos e uma separação de externos. Os internos são a lealdade, a cessicidade, sigilo, urbanidade, obediência, dedicação ao serviço, residência e probidade. Os externos são a boa conduta, a sujeição aos atos e impedimentos funcionais e a proibição de intermediação. De novo, são deveres internos de todos os servidores públicos: a lealdade, a assiduidade, a obediência, a dedicação ao serviço, o sigilo, a residência, essa coisa de viver perto da própria na lei, escrito isso aqui, engraçado. A urbanidade e a probidade. São deveres externos de todos os servidores públicos: a boa conduta, a sujeição aos impedimentos funcionais e a proibição de intermediação. Advocacia, né? Deveres dos servidores civis, conforme o Estatuto. O primeiro presidente da República, eleito após décadas, quis cumprir com as promessas das campanhas em que se apresentava como caçador de marajás, ou seja, perseguindo o implacável dos funcionários públicos que ou ganhavam demais ou não trabalhavam. A tudo acrescentou a necessidade de moralizar o serviço público, cobrando fiel cumprimento dos deveres por todos os funcionários. Legal. Primeiramente, foi editada a Lei 8.027 de 90, extremamente rigorosa, espalhafatoso retrato dessas bandeiras de campanha eleitoral. Era uma atualização endurecida do envelhecido estatuto em particular, no que tange os deveres e as responsabilidades disciplinares dos funcionários. Depois disso, superada a necessidade de se mostrar sério, de exibir dureza e intransigência com os marajás e funcionários fantasmas, e com calma e sobramento foi editado um novo Estatuto do Funcionário Público. Ou seja, primeiro ele fez uma coisa difícil e depois revisou. É importante anotar que tal novo estatuto é aplicável a todos os servidores da administração federal direta, que são os funcionários do próprio governo, e da parte dos funcionários da administração direta, que são os funcionários das autarquias e fundações públicas federais. Seria também aplicável aos funcionários públicos do Poder Judiciário? Sim, o Poder Judiciário, assim como os dois outros poderes, executivo e legislativo, também faz parte da União. Logo, seus funcionários também serão disciplinados por esse mesmo regime legal. E as autoridades judiciárias também se submeterão a tal regime disciplinar? Mais ou menos. É que os juízes, autoridades judiciárias, são apenas os juízes que submetem-se ao regime disciplinar próprio. A Constituição determinou que fosse editada uma lei complementar para estabelecer o regime jurídico de juízes magistrados. Atualmente é a Lei Complementar 35/79, chamada de Lei Orgânica de Magistratura, que regula a atividade dos juízes. Já na parte disciplinar, embora seus deveres sejam os mesmos dos demais funcionários públicos, haverá um processo próprio para a cobrança da responsabilidade dos magistrados. E isso será regulado por uma nova lei complementar. Como determina a nova Constituição, enquanto a tal lei não for feita, continua prevalecendo a atual Lei Orgânica de Magistratura. Assim, aos juízes em geral, inclusive os trabalhistas, lembre-se que só restaram os togados por foi extinta a representação classista. Esta lei só se aplica subsidiariamente, porém os demais sobreventuários da Justiça deverão obedecer às normas gerais da Lei 8112. Agora, vamos finalmente para a lei. Vejamos agora algumas especificamente os deveres dos funcionários escritos na Lei 8112. 8112, artigo 116. São deveres do servidor. Primeiro,
exercer com zelo a dedicação e as atribuições do cargo. Esta primeira é a fundamental exigência que o novo ordenamento disciplinar faz a todo funcionário: a dedicação. Dedicação. Funcionário dedicado é aquele que se empenha de corpo e alma na realização de suas tarefas e observância de seus deveres funcionais, e é o que não mede sacrifícios e esforços para realizar a sua função da melhor forma possível. Segundo, ser leal às instituições que servir. Segundo dever, leal. Ser leal quer dizer ser fiel e dedicar-se com sinceridade. Dedicar-se com sinceridade, o funcionário público deve empenhar-se para que a instituição onde estiver trabalhando alcance seu objetivo de atender bem ao interesse público e merecer o respeito da população. Não se pode imaginar o funcionário fingindo trabalhar ou procurando por via indireta frustrar a realização das finalidades de sua instituição ou repartição administrativa atraindo-as. Terceiro dever, observar as normas legais e regulamentares. Lei é feita para ser cumprida e ninguém mais que o funcionário público tem o dever de observá-las, isto é, cumpri-las, até para dar exemplo a todos. Seria intolerável que os particulares procurassem uma repartição pública para satisfazer um direito ou uma pretensão e se vissem vítimas de ilegalidade cometidas pelos próprios funcionários públicos, que devem dar o exemplo da fiel observância da submissão à lei e às normas regulamentares. A repartição pública não é para realizar caprichos de funcionários, suas atividades são estritamente pautadas na lei. Vamos ver quantas páginas ainda tem. Tem mais uma página e acaba aqui nas proibições. Uma página, 6 minutos, 2 páginas, 6, 12, 18. Dá uma meia hora. Quarto dever: cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. A hierarquia é um instrumento importante na organização administrativa hierárquica e pressupõe chefe e as subordinações. O funcionário subordinado tem por dever cumprir a ordem de seus chefes, que são seus superiores. Claro que o funcionário não pode ser um joguete nas mãos do chefe. Seu dever é a obediência e não é um dever cego. Se a ordem da chefia é manifestamente, ou seja, notoriamente ilegal, então o funcionário deverá recusar-se a cumpri-la. A que se tornar o cuidado não deve o funcionário viver discutindo os sutis questionamentos da legalidade das ordens. Sua liberdade para desobedecer é restrita à ordem superior de notar a ilegalidade, seja que seja obviamente ilegal. Se há uma simples dúvida sobre a legalidade, não pode o funcionário recusar a cumprir a ordem. Ela deverá obedecer. O quinto dever é atender com presteza. 3 pessoas: o público, a expedição de certidões e as requisições para a defesa da fazenda pública. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas e salvadas protegidas por sigilo. Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para a defesa dos direitos e esclarecimentos das situações de interesse pessoal. E atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Presteza significa com rapidez e desembaraço, ou seja, o funcionário não ficar enrolando, criando embaraços ou dificuldades. Afinal, o fornecimento de informações e de certidões é um dos mais importantes dos serviços públicos. Além disso, é um direito constitucional de todo indivíduo. O funcionário que cria dificuldades está sempre insinuando que quer vender facilidades, ou seja, tem contra si uma suspeita de desonestidade que macula, mancha todos os demais funcionários públicos e ao próprio respeito da administração pública. Não é demais lembrar que atender ao povo em geral é a essência da própria existência da administração pública. Se não for para atender bem ao público, nem haveria por que termos a administração pública. E por que não lembrar também que é da dinheiro do povo que o funcionário recebe seu vencimento? As requisições são exigências do documento ou informações que a Fazenda Pública fará, porque deles precisará para embaçar alguma ação judicial ou resposta a alguma ação judicial promovida contra a Prefeitura, como para agir em juízo a prazos que não podem ser perdidos. O funcionário deve agir com a maior presteza a fim de que a Fazenda Pública Municipal não perca o prazo judicial e os interesses da Prefeitura sejam defendidos em juízo. Sexto dever: levar as irregularidades que tiverem ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Suspeita.
Trata-se de importante dever do funcionário, não ser dedo duro. Não é ser, quer dizer, não é ser dedo duro. Cabe à lei comunicar a seus superiores todas as coisas erradas que souberem e tenham ocorrido no exercício de suas funções. O funcionário vai descobrindo irregularidades, coisas que são feitas de forma regular, contrárias às normas. Deverá ele representar, levar ao conhecimento dos superiores, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da máquina administrativa e, por consequência, possibilitar o aprimoramento do serviço prestado ao público e uma importante forma de lealdade. O sétimo dever é zelar pela economia da material e a conservação do patrimônio público. Nas empresas privadas, o próprio dono costuma vigiar seus empregados, impedindo que estes estraguem material ou o desperdicem, e essa preocupação é de lógica evidente, pois o material usado pelos empregados custa dinheiro e a economia evita desperdício. Oitavo... não, ainda é o mesmo. No serviço público, essa vigilância é dever de todo funcionário, já que não existe um dono. Sem dúvida, é outra forma de demonstrar ao funcionário sua lealdade ao serviço público. Idêntico deve ser o procedimento do funcionário no que tange ao patrimônio, aos bens móveis e imóveis público, e deve procurar conservá-los, evitando danificá-los e até mesmo impedindo que outros procedam nesse sentido. O oitavo dever é guardar sigilo sobre assuntos de repartição. Todo funcionário tem o dever de ser discreto, reservado e preservando o segredo de sua repartição, de seu trabalho e sua função. Não deve ele propagar o trabalho que desempenha, nem sair por aí envolvido em leviandades sobre assuntos que teve conhecimento em sua sessão. A descrição, às vezes, se caracteriza como segredo e obrigando o funcionário a guardá-lo, ou seja, manter sigilo. Nos processos trabalhistas, raras vezes ter-se-á necessidade de manter segredo, mas processos criminais, como os processos civis, de sigilo é importantíssimo. Por exemplo, nas causas de família, é comuníssimo o processo tramitar, correr em segredo, cumprido ao funcionário o dever de guardar o segredo sobre a causa. Nenhum funcionário público poderá ser um indiscreto público. Sigilo significa segredo, ou seja, o contrário da publicidade, do alarde e princípio do direito administrativo, que os atos administrativos devem ser públicos. Assim, de acordo com a lei, o funcionário deve obedecer a tal princípio. Há, entretanto, atos administrativos que devem ser mantidos em sigilo e em segredo e não podem ser alerdeados em público, ou mesmo veiculados na empresa. Quanto a estes, cabe ao funcionário público guardar esse segredo. Aliás, essa obrigação é tão importante que, além de constituir um dever do funcionário, chega até a ser considerado criminosa uma conduta do funcionário que violar o dever de sigilo. Portanto, além da infração ao dever funcional, cometerá... Onde é que deu 6 minutos mesmo? Cometerá crime de violação de sigilo o funcionário que revelar os segredos da administração. Manter a conduta compatível é o nono dever. Com a moralidade da administração. Com a moralidade da administração, nem há necessidade de enfatizar. Dize-me com quem andas, que te direi quem és. É uma conhecida advertência bíblica. Se o servidor tem postura imoral, não apenas seus colegas serão desrespeitados por toda a coletividade, como o próprio servidor público por ele prestado não será confiável e levado a sério. Já pensou numa pequena cidade interiana, um conhecido funcionário público? É de regra, todos os funcionários públicos são conhecidos de toda a coletividade. Conhecido também como o explorador de mulheres, quem confiará na justiça do trabalho local? Ou em auxiliar judiciário que de dia trabalha na secretaria da junta à noite e é viciado em baralho julgando fortunas? Quem confiará na honestidade dos trabalhadores daquela secretaria? O funcionário público deve ser paradigma, um exemplo da honestidade, da lisura e da decência e da probidade, e se não o for, desacreditará seu serviço, seus companheiros e toda a administração pública. O funcionário público não deve ser digno apenas quando está em sua repartição. 24 horas diariamente deverá ele ter um comportamento que o credencie a admiração a respeito de todos. Já pensou um funcionário de um TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que nas horas vagas vende jogo de bicho?
ou mesmo uma funcionário público que nas noites e horas vagas é garçonete numa noite, ou que faz bico praticando o tortroyer, suas situações incompatíveis com a dignidade ou natureza da função e poderão ser acarretar a demissão do funcionário. Bom, também tem essas situações em que a pessoa não tem condições de viver sem um segundo trabalho, né? Daí a própria funcionalidade pública quer ferrar com ela, né? Da mesma forma, o ébrico costuma, do habitual, não terá o respeito da população. Adiando seu desrespeito ao serviço público, a demissão é a única solução para que, senão, macule. Essa aqui é uma das coisas que está escrita nas penas de demissão. O conceito da seriedade e a dignidade do serviço público perante a população é desnecessário realçar que, se um funcionário pratica excessos publicamente, não pode ele permanecer no serviço público manchando o conceito de todos os demais funcionários, como levando os créditos a despeito da própria administração pública. Tem bastante ainda. Décimo dever, ser assíduo e pontual no serviço. Assíduo é funcionário que não falta no trabalho, pontual é funcionário que cumpre todos os horários de comparecimento e repartição, tanto no início da expediente quanto após sua interrupção para almoço e lanche. O 11º, 11, dever, é dever também, chega de números. É dever também tratar com humanidade as pessoas, que é urbano é funcionário civilizado e educado que trata dignamente tanto seus companheiros do trabalho como do público em geral. É dever também representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Legalidade, omissão e abuso de poder. Trata-se de importante dever do funcionário, que não é ser dedo duro, de novo. Cabe a ele comunicar aos seus superiores todas as coisas erradas que eu souber tenham ocorrido no exercício das suas funções, e o funcionário vai descobrindo irregularidades, coisas que são feitas de forma irregular e contrária às normas. E veja bem, o funcionário tem o dever de tomar providência sempre que souber de alguma ilegalidade, ato de situação contrária à lei ou de alguma omissão, algum ato de que deixou de ser praticado quanto deveria ter sido, ou de abuso de poder, algum ato praticado além dos limites da lei, prejudicando alguém ou ao próprio serviço público. Representar significa tomar iniciativa para corrigir a irregularidade, ou para que a pessoa competente o corrija. Assim, o funcionário público deverá representar, levar ao conhecimento dos superiores, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da máquina administrativa e, por consequência, possibilitar o aprimoramento do serviço prestado ao público. É uma importante forma de lealdade e de zelo para com a eficiência, credibilidade e confiança da administração pública. E parágrafo único, a representação de que trata o inciso 9, 12, quer dizer, que é o último lá, o de representar a legalidade, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra qual é formulada, assegurando seu representante ampla defesa. Bom, tem umas pouquinhos. Tem uma parte aqui também que diz sobre o novo dever. Parece que está no artigo da 8429. Espera, 8429 não é improbidade? Esse aqui é improbidade, sim. A improbidade mudou, então isso aqui deve estar errado. Mas vamos ler, né? Representando ampla defesa, afinal a Constituição já assegura a todos ampla defesa, a todos que sejam acusados do processo civil, criminal e administrativo, e a representação, em verdade, não é nada mais, nada menos que uma acusação contra outro funcionário que tenha cometido uma ilegalidade, omissão ou abuso do poder. Daí, um novo dever. Declaração Anual de Bens, Lei 8.429, Propriedade Administrativa. Essa lei 8.429, sobre Propriedade Administrativa, de 2 de junho de 92, estabeleceu um novo dever a todo agente público, que é declaração de bens. Artigo 13. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoa competente. 13.1. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os casos
os bens e valores patrimoniais de cônjuges ou companheiros, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas dos objetos de utensílios domésticos. 3.2. A declaração de bens será anualmente atualizada, data em que o agente público deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. 3.3. Será punido com a pena de demissão, havendo serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou de que prestar falsa. 13.4. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia de declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput 2 deste artigo, que a declaração de bens será anualmente atualizada. Observe que a apresentação da declaração de bens é dever de importância máxima, passível da pena de demissão, havendo serviço público, se não for usada. Assim termina a Teca dos Deveres. Tchau.